Palavra do Padre. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente começa novamente no início dessa noite, depois das orações marianas. Nós agora vamos voltar nosso coração para as coisas do céu de um modo especial sobre aquilo que Jesus nos ensina. Nosso Senhor passou nessa terra, como vimos ontem, até em cima de um barco ele ensinava as pessoas, as multidões. Hoje Jesus continua usando as pessoas humanas, os profetas do mundo de hoje, os seus convidados, os seus eleitos. O Senhor continua convidando pessoas batizadas, carismadas, para evangelizar, para levar essa palavra até as últimas consequências. E graças a Deus, nós temos na vida da igreja padres e leigos, ou seja, os ungidos. De qualquer forma, todo mundo é ungido, não só aqueles que fazem parte da cúpula da igreja, como no caso dos padres, mas também você foi ungido na testa, recebendo um óleo, mesmo óleo que ordena o Padre, você recebeu também na testa para dar testemunho de Cristo. Você é ungido do Senhor. Por isso, agora nós vamos viver de um modo especial esta dinâmica do reino de Deus, fazendo acontecer a palavra dele na nossa vida, na nossa história. Lembramos que estamos no mês de setembro e já na primeira semana, agora na segunda semana sempre é dedicada a jubileus, jubileu que se faz na cidade de Manhumirim, Bom Jesus do Galho, Caratinga, é o jubileu do Senhor Bom Jesus, tantas outras cidades que nem vou enumerar aqui, mas pelo menos é importante, sobretudo o jubileu esse ano vai acontecer através das redes sociais. Em muitas cidades ainda não pode estar funcionando, é o nosso caso aqui em Carangola também, apesar de que nosso bispo ele fez um decreto autorizando a volta das missas, a maneira disciplinar, aquela cautela toda, exigência se faz, mas não é o nosso caso para Carangola. Nossa região aqui ainda está muito forte, inclusive nós devemos respeitar também o decreto municipal, e por isso nossa atenção se volta para aí, pedindo ao povo, para todo mundo ter paciência mais um pouco, vamos rezar, vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte, que senão isso não passa, né? Se Deus quiser, nós vamos estar vencedores, vamos ser mais que vencedores nessa história. E também o marco forte que tem no mês de setembro é o jubileu, que celebra na exaltação da Santa Cruz, no dia 14, dia 15, Nossa Senhora das Dores, dia 21, São Mateus, faz nos lembrar do apóstolo, que é o padroeiro lá da paróquia de Faria Lemos. Nós temos ainda, por última semana, o Dia Nacional da Bíblia, e nós vamos celebrar também de maneira online. Dia dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e assim a gente encerra o mês de setembro com São Jerônimo. Mas o importante é a gente caminhar e vencer. E para vencer, muitas vezes precisa de ter muita oração, muita penitência, inclusive jejum. E jejum é o que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Os fariseus, os mestres da lei, ficaram de olho nos discípulos de Jesus e, num certo momento, não aguentaram e perguntaram: por que os discípulos dos fariseus jejuam, faz ainda orações, os discípulos de João também, e os teus discípulos comem e bebem? Meu amado irmão e irmã, a resposta de Jesus é clara para que eles pudessem entrar nesse esquema. Quando Jesus responde para eles assim: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Olha só, nós sabemos que o jejum é um dos 3 pilares
de todas as religiões do mundo inteiro. Todas as religiões praticam o jejum. Mas é um dos fundamentos, mas também, mais ainda, é um exercício que o cristão tem ao seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo, muitas vezes, exige violência, ou seja, pelo menos disciplina, renúncia, escolha, e o jejum é uma escolha e uma escola. Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que eles não jejuam? É a pergunta que intriga os discípulos de João. E os discípulos dos fariseus também ficam incomodados, os rígidos cumpridores da lei. E as pessoas religiosas também em geral. A resposta: porque os discípulos de João jejuam, porque para eles a vida é a espera do futuro. Os fariseus, porque para eles a vida está na observância do passado. Para as almas religiosas, o presente, esse vale de lágrimas, que é sempre jejum. E a vida está no passado, as saudades do que já foi, ou do futuro, desejo que será. Então a resposta de Jesus é essencial para entender que precisamos sim de fazer jejuns. O que não pode é ter desvio. Por exemplo, vou fazer um jejum para conseguir minha casa própria, para conseguir comprar um carro novo. Não, esse tipo de jejum ele é inválido. Ele não existe para isso. O jejum é para você vencer o mal, você ter mais poder para poder anunciar a palavra. O jejum é para você ficar melhor no sentido espiritual e sobrenatural. O jejum é para vencer as tentações. O jejum é para fortificar a saúde, para ter força para curar as pessoas, ajudar as pessoas a serem curadas, pelo menos. O jejum tem esses objetivos. Aí sim, na verdade, nós sabemos que o jejum que Deus espera de nós não é só a nossa privação de alimentos, como também é o nosso dom. Ele espera dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o que está nu, quebrar as cadeias que aprisionam os mutilados dessa luta pela vida. Aí sim, este é o jejum que agrada o Senhor, que é desfazer todo jugo. Assim, encontrado hoje o irmão desumanizado, vamos encontrar depois o esposo que se fez homem, que se fez o menor, o mais apagado, o último servo de todos. Esse é o jejum que agrada a Deus. Ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, os mendigos, os sofridos. Aí sim, tudo isso faz parte da atividade cristã. E nós vamos fazendo isso também à medida que for necessário. Não precisa, por exemplo, de chamar a atenção de ninguém e nem de sair contando por aí que está fazendo jejum. A não ser que alguém fique te perguntando por que você ainda não tomou refeição hoje. Aí uma resposta rápida, mas nós temos aquelas práticas que o Evangelho de Mateus nos ensina como fazer jejum, como jejuar. Nós sabemos que em toda a história bíblica, a partir de Jesus Cristo, que foi que jejuou durante 40 dias, 40 noites, mas nós temos lá no Antigo Testamento também, como Moisés, que jejuou durante 40 noites, até Josué, Esther, são tantos outros personagens que fizeram a prática do jejum. Também nós precisamos de fazer isto quando necessário, quando tiver alguma reação que você precisa de entender, que precisa de vencer, você pode ser melhor, que você tem como fazer isso. Aí sim, é o jejum que nós devemos praticar. Que Deus nos ajude a viver melhor a sua palavra, a vencer todos os impasses que levam a uma frieza espiritual.
Que Deus nos ajude a combater o mal, inclusive o inimigo, com a oração e com o nosso jejum, com a prática da caridade. Aqui eu encerro esse momento pedindo a nosso Deus a sabedoria, a força, para caminharmos com mais paz no coração, principalmente nesse tempo aqui, a nossa cidade de Carangola, nosso município, não só porque os hospitais estão lotados, aí nós vamos lutar para vencer esse coronavírus, mas também nas cidades aqui ainda da vizinhança, está vendo a preocupação de todos, e nós estamos juntos para trabalhar e vencer. Se Deus quiser, isso vai passar e nós vamos voltar à nossa vida normal, querendo Deus. Pai Santo e Criador, nos pedimos nesta noite uma bênção especial para todas as pessoas que fazem parte do apostolado da oração nesse dia de hoje dedicado a cada uma delas. Nos pedimos, ó Deus Pai, que a vossa bênção nos ajude a conseguir as indulgências plenárias. Nos pedimos, Senhor, que nunca falte o alimento da nossa mesa, que nunca de faltar saúde para trabalhar em prol do irmão, para ver a caridade desabrochar em cada coração. Senhor, nos pedimos nesta noite que venha sobre cada um de nós a vossa bênção de Deus, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.